Pense numa contratação complexa. É essa de Lucas Oliveira, zagueiro ex-Cruzeiro, que tá no Vasco nessa temporada, que vem de uma péssima temporada, não faz um bom ano no Vasco. Não é à toa que a diretoria do Vasco e toda a cúpula e todo mundo, toda a torcida, encara ele como a última opção no elenco. E assim, o Vasco tem um zagueiro que eu não acompanho todos os jogos do Vasco, mas eu acompanho ali uma parte razoável dos jogos. O Vasco tem um zagueiro chamado Lucas Freitas, que jogou contra o Sport, inclusive. Esse é, eu pelo menos eu considero ele fraquíssimo. É um jogador que oscila muito. E ele está até abaixo do Lucas Freitas na questão da hierarquia, de ser utilizado mais em campo. Eu acho o Lucas Freitas fraco. Pode ser que evolua e tal, a torcida do Vasco pode até gostar, ter expectativa neles, mas eu não gostei de nada. Sempre que eu vi jogos do Vasco, a maioria que ele estava em campo, eu não gostei. Mas enfim, e aí Lucas Oliveira é a última opção num time que vive em crise. Se a gente for parar para analisar, beleza, ganhou recentemente do São Paulo por 3-1, a torcida do Vasco feliz pra caramba e tal, legal. Mas o time tá ali brigando para não cair, ele é a última opção no elenco. E a torcida tá levando ele no aeroporto. Então isso não é um bom sinal. Bom, esse é um dos pontos para se avaliar o Lucas Oliveira. Só que é muito complexo, porque eu acompanhei o Lucas Oliveira muito no Cruzeiro. Lá na temporada de 2022 e também na temporada de 2023. E eu gostava do Lucas Oliveira, achava um ótimo zagueiro. Só que, tipo, a análise de 2022/23, talvez ela se perdeu, talvez ela se esfarelou. E hoje é um outro Lucas Oliveira, num campeonato com sarrafo, com um nível mais em cima, maior no caso, mais acima. E aí talvez ele já não seja esse bom zagueiro que na minha mente ficou lá em 2022, 2023. Não tem aquela frase, né? A primeira impressão que fica, a minha primeira impressão de eu acompanhando os jogos do Lucas Oliveira lá atrás era muito boa. Lógico, o recorte recente dele é muito ruim. Isso aí é inegável. Só que aí tem um outro paradoxo mental, paranoias mentais. Tá, o Sport vai conseguir trazer quem, pô? Tipo, a gente às vezes quer exigir, pô, tem que contratar um grande zagueiro. Aí a gente tem que ficar se perguntando, pô, o Sport vai conseguir trazer quem? Tem que trazer pelo menos algum que a gente tenha convicção que seja melhor do que algum zagueiro da base. Marcelo Aju tá emprestado, não tá aqui. Renzo, pô, gente, não dá pra confiar, né, gente? Pelo amor de Deus, com todo respeito a Renzo. Aí tem um Riquelme da base e tal, você não tem a convicção que um Riquelme da base vai jogar muita bola na Série A. Ele nunca jogou no profissional, como é que você vai ter a certeza? Então assim, se eu tivesse uma propriedade pra falar maior sobre Riquelme, pô, tem outro zagueiro Caio também, eu até falava, gente, pô, pra trazer Lucas Oliveira, é melhor puxar um garoto da base. Beleza. Só que eu não tenho uma convicção que esse zagueiro da base seria melhor do que o Lucas Oliveira. Tá entendendo o ponto? Ao mesmo tempo que, pô, eu não acho uma contratação, porra, inaceitável, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que ele vai agregar muito mais do que o zagueiro da base? Se ele jogar o que ele jogou no Cruzeiro, vai. Por quê? Porque tem boa saída de bola, tem qualidade técnica com a bola no pé. Não é um zagueiro bagre, pelo menos do que eu acompanhei muitos jogos dele, tá? Não é um zagueiro lento, não é aquele zagueiro lentão, pesadão, é um zagueiro que tem sua certa velocidade. Não é um motorzinho, não é um zagueiro super veloz, mas ele tá mais pro rápido do que pro lento. Eu gosto das características dele. Agora ele falha de certo modo. Ele tem suas falhas. Na bola aérea não é um zagueiro ruim, mas tem suas falhas também. Normal na troca como qualquer zagueiro vai ter. Dito tudo isso, hoje, Lucas Oliveira chegando hoje no Sport, chegou hoje. A gente tem Rafael Thierry, João Silva, Chico e a garota da base. Lucas Cunha tá de saída, Antônio Carlos também. Se Lucas Oliveira jogar o que ele jogou no Cruzeiro em 2022/23, ele é titular do Sport, pô. Ponto. Agora, será que ele vai ser o Lucas Oliveira do Cruzeiro? Ou vai ser o do Vasco, que tá horroroso? Que é o recorte mais recente pra gente poder avaliar. Então, esse é o paradoxo mental que você fica. Pra chegar na conclusão de, porra, foi uma contratação aceitável, boa ou foi péssima? Enfim, complexo, irmão. Complexo pra avaliar tudo isso. Bom, vamos lá rapidamente aqui para as informações, tá, gente? Dito tudo isso, vamos passar a informação aqui rapidamente. A informação publicada pelo GE é a seguinte: o Sport enviou uma proposta pela contratação do zagueiro Lucas Oliveira, zagueiro do Vasco por empréstimo. Tem toda aqui a matéria do GE, tá, gente? Diretoria vascaína aprova as condições da oferta e deixa a decisão nas mãos do zagueiro. Ou seja, aí vai de acordo com a opção do zagueiro. Se ele vai querer vir jogar no Sport, que briga para não cair, que tá na lanterna, ou não, tá? Se ele dizer o ok, como tá dito aqui na matéria do GE, como tá escrito, acabou. Ele vai fechar para ser o novo reforço do Sport. Só que
Aí é que tá o ponto, né? Será que ele vai querer vir jogar, né, no time que tá na lanterna? Ele também é um jogador que é instável emocionalmente. Não é um zagueiro tão blindado ali em relação à crítica. Se a torcida começar a vaiar muito pesado ele vai desmoronar no nível de atuação também. Então é muito complexo avaliar essa contratação, tá? Mais uma vez, na minha memória afetiva, lá ele, do que eu já acompanhei dele no Cruzeiro em 22/23, eu gosto da contratação. Pra mim é uma boa contratação. Só que o que ele tá fazendo no Vasco, se ele repetir aqui no Sport, é uma contratação ruim. É uma contratação ruim. Ainda assim, pra mim é melhor do que Antônio Carlos, é melhor do que Lucas Cunha e hoje seria titular do Sport. Acho que ele chega hoje sendo titular. Você pode colocar até numa linha de 3 zagueiros, que ele já jogou muito assim no Cruzeiro lá em 2022/3. 22 principalmente, com Pesolano. Era ele, Eduardo Brock e Zé Ivaldo. Então, pode ser uma ideia também, tentar jogar com 3 zagueiros em determinado tipo de jogo e circunstância. Não sou contra jogar com 3 zagueiros, mas tem que colocar as peças certas para esse tipo de esquema tático. Enfim. Bom, dito tudo isso, só para pegar aqui mais uma outra leitura sobre o jogador, tá, gente? Jogador de 29 anos já, completou 29 anos no dia 2 de fevereiro desse ano. Joga mais pela direita. O ideal é que ele fosse canhoto, né, e jogasse um pouco mais pela esquerda, mas se a gente for pegar a média dele aqui no Brasileirão, ele é um zagueiro que o mapa de calor dele tá pela direita. Então, na direita, hoje você tem Rafael Thierry e João Silva que pode jogar por ali. Só que nos treinamentos, o que é que tá acontecendo? João Silva e Rafael Thierry estão sendo titulares. Então, João Silva tá jogando mais pela esquerda e Rafael Thierry pela direita. Então, meio que é como se você tivesse hoje Rafael Thierry e Lucas Oliveira, se ele chegar, e na esquerda, João Silva e Chico. Ainda acho que o Sport precisa contratar um zagueiro pela esquerda, de qualidade, de respeito, pra gente ter a convicção que pode dar certo. Se é que a diretoria tá pensando e ainda numa briga forte pra não cair pra Série B, né? Enfim, veja como é complexo avaliar tudo isso. Bom, vocês estão vendo aqui, acho que foram os 2 melhores anos da carreira dele, esses 2 anos de 22/23. Foi pro Real Valladolid, teve uma boa sequência, razoável de jogos, mas não se firmou muito lá. Jogou 11 jogos, 761 minutos. Depois ele foi para outro clube aí para jogar J-League no futebol japonês. Jogou pouco e não se firmou. Ele não se firmou em clube nenhum. Se a gente for parar para analisar, no recorte recente, não se firmou no Real Valladolid, não se firmou no futebol japonês e agora não está jogando no Vasco bem porque não está tendo uma boa sequência de jogos e uma coisa leva a outra, né? Porque ele não tá tendo uma boa sequência de jogos, porque ele não está jogando bem. Na Sul-Americana, quando ele jogou, ele foi muito mal. Nessa temporada, o último jogo dele foi contra o Lanús, que o Vasco perdeu de 1-0, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui, acho que foi 1-0 que o Vasco perdeu lá na Argentina. Não, foi 0-0 a partida que terminou, né? Lá na Argentina. Enfim, gente, assim, não enche meus olhos, não é uma baita contratação, mas se jogar o que jogou no Cruzeiro, é um bom reforço, tá? E aí, entendendo a nossa situação, a gente tá na lanterna da Série A. Eu não sei se o Sport vai conseguir trazer zagueiro muito melhor do que ele, não, sendo bem sincero. Não tenho muita convicção, não. É um tipo de aposta que o Sport tá fazendo aí no mercado e vamos ver se vai dar certo, tá? Bom, é mais ou menos todo esse panorama aqui do Lucas Oliveira. Se fechar a contratação, eu tento trazer uma análise ainda mais profunda sobre o jogador, tá? Comente aí se você traria Lucas Oliveira ou não. A torcida do Vasco está fazendo festa e está querendo levar o jogador no aeroporto. Isso é uma bandeira vermelha gigante, assim, alarmante, irmão. Não contrata, pelo amor de Deus. Porque se no Vasco o cara não tá jogando nada, beleza que o Vasco é uma zona, né? Como um todo. Quando eu falo uma zona, não é instituição, tá? Mas quem comanda, todo o contexto, enfim, crise, toda momento, é um clube de muita instabilidade, todas as temporadas é isso, então é complexo. Mas enfim, dito tudo isso, a torcida do Vasco tá falando que ele é horroroso, tá ridículo no Vasco. De fato, ele não tá bem mesmo, não. Régua passada de Lucas Oliveira, passar para mais uma informação aqui para vocês, antes disso Montenegro Cargas de Traneação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Para complementar rapidamente, gente, Lucas Oliveira já esteve no Cruzeiro de Ronaldo. E quem já passou pelo Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno? Eu sempre confundo os nomes, tá?
Se eu não me engano, foi o Thiago Gasparino ou é o Henrique Brogini, que já tem uma ligação, de certo modo, com o Ronaldo Fenômeno. Então, e ele já passou pelo Real Valladolid, inclusive o próprio Lucas Oliveira. Tá entendendo como tudo tá conectado? Isso é o legado de Guilherme Falcão. É bom deixar bem claro. Se Lucas Oliveira der errado e tal, a contratação der errado, que pode acontecer, isso é o legado da gestão Guilherme Falcão, barra Yuri Romão, porque Yuri Romão permitiu Guilherme Falcão colocar o seu sucessor, Thiago Ambrogini, Thiago Gasparino, Henrique Ambrogini, e tem mais um executivo agora que eu tô esquecido, cara, mas enfim. E essa contratação é pura indicação dessa galerinha aí, que tem um contato fortíssimo com o Ronaldo. E aí, óbvio, já tendo um contato com o jogador e tal, ele agora tá no Vasco, já tem um conhecimento, estão tentando trazer pro esporte. Enfim, mais uma vez, é aquela típica contratação de você tentar resgatar um jogador que já deu certo em um bom momento, 3 temporadas atrás, e não tá em fim de carreira ainda. Enfim, cara, aguardar se ele vai dar o ok e fechar com o esporte ou não, tá? É complexa essa contratação, no final das contas, difícil. Grande ponto de interrogação, com mais pontos de interrogações do que pontos de certezas, tá? Bom, agora vamos passar aqui para Yuri Romão. Contexto rápido, né? A comitiva do esporte, olha a conversinha para boi dormir. A comitiva do esporte cria laços e assimila metodologias de Barcelona e Betis na Espanha. Dirigentes do Leão viajaram à Espanha para conhecer as dependências e metodologias dos clubes espanhóis. A viagem também contou com a passagem por Portugal para visitar um clube do país. Aí você pensa, porra, para que isso, né? Teve a negociação com o Zé Lucas ali para ter um contato. Segundo o próprio Yuri Romão, não chegou a ter uma negociação não, assim, em relação a valores. Só para corrigir aqui um pouco, tá? Não chegou a ter uma negociação de valores, mas chegou ali para conversar um pouco sobre o garoto e todo um contexto de Zé Lucas. Mas, além disso, um dos objetivos foi criar uma espécie de parceria com os espanhóis, para que exista uma prioridade em futuras negociações, que aí pode ser o caso envolvendo o Zé Lucas. O Sport entende que tem potencial de vender e negociar mais de um jovem por ano com a Europa. O principal alvo no momento é o garoto Zé Lucas, de 17 anos. O Leão pretende enviar treinadores e dirigentes da sua base para assimilar presencialmente a metodologia europeia. A oportunidade de conhecer esses clubes foi justamente por causa da base. O Sub-19 conquistou a Med Cup pelo 2º ano consecutivo, na Espanha. Med de Madrid, tá? Eu acho que é. Nesse ano, o título veio de maneira invicta e sem sofrer gols. Isso contribuiu para que Barcelona e Betis, por exemplo, se interessem em se aproximar do clube pernambucano. O Sport também analisou os equipamentos usados na Europa. O clube entendeu que, em termos de modernidade, o Leão está dentro de uma realidade, mas os espanhóis têm uma quantidade muito maior. Esse finalzinho da matéria é meio engraçado, tá ligado? Tipo, tu foi o quê? Pra negociar Zé Lucas e tal? Foi pra conversar um pouco sobre Zé Lucas e pra ter prioridades em futuras negociações envolvendo clubes europeus da Espanha e tal, não sei o quê. Aí no final é meio engraçado, tá ligado? Tipo, também foi analisar os equipamentos usados na Europa. O clube entendeu que, em termos de modernidade, o Leão está dentro da realidade. Mas os espanhóis têm uma quantidade muito maior de aparelhos. Olha aí. A modernidade da Série B do Campeonato Brasileiro. É assim que o Sport se encontra. Contratações ridículas e o clube se afundando cada vez mais na lanterna, né? Bom, créditos aí pro Trivela, que soltou essa informação, tá? Até me marcar, isso vai ajudar em quê para sair do time, para fazer com que o time saia da lanterna? Pois bem, nada, tá? Absolutamente nada. Bom, gente, rapidez aqui. Lobato. Leno Lobato é novo reforço da Defesa e Justiça por empréstimo, atacante de 24 anos, pertence ao Vélez, que estava atuando pelo Sport. O senhor Mariano Sosso quer Lene Lobato. Se eu não me engano, cara, eu deveria pesquisar isso aqui antes de abrir esse vídeo. Se eu não me engano, Lene Lobato chegou e jogou um jogo com Mariano Sosso. Posso estar falando besteira aqui agora, que foi o jogo contra a Chapecoense. Ou foi um ou foram 2 jogos de Lene Lobato no ano passado. Não vou lembrar agora de cabeça, cara. E foi indicação de Mariano Sosso. Aí agora ele saiu do Sport, voltou pro Vélez e foi negociado, tá indo pro Defesa e Justiça a pedido de Mariano Sosso. Bom, é isso, tá, gente? Abraço pra todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.